modelos de articulação no âmbito de paz, segurança, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. Vamos ter devíamos ter 4 intervenientes. Há um que não está disponível, que falaria da parte da comunicação e papel dos mídias e da indústria criativa. Então, vamos ter 3 intervenientes que se vão sentar aqui ao lado de mim. João, ativista social e pesquisador no Observatório do Meio Rural, OMR, ele vai falar das crises econômicas, conflitos políticos militares e resiliência a eventos climáticos extremos. Esta questão das crises econômicas visa responder uma pergunta: se é possível ou não termos paz com barrigas vazias? Até que ponto é que, quando todos nós tivermos um prato em cima da mesa, não estaremos também a resolver os problemas do nosso país? E depois vamos ter a intervenção do professor Dr. Carlos Mondlane, que é juiz e também professor universitário. Ele vai falar dos desafios e dinâmicas de normalização dos processos de paz, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. Ou seja, ele vai nos explicar como é que tudo o que estamos a discutir aqui podemos amarrar dentro de um documento legal e blindar todos os riscos de uma eclosão de conflitos. Bom, convido os 3. Vamos começar pelo professor Teodoro Watt. Depois, professor João Feijó. Sim. Pode sentar deste lado. Okay. Bom, vamos começar com o professor Teodoro Watt. Portanto, o moderador tem a liberdade de mexer um pouco no programa para torná-lo mais dinâmico. O professor Teodoro Watt vai falar do impacto da aplicação desta nova lei de prevenção, repressão e combate ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa na promoção de paz e garantia de segurança e combate às manifestações do extremismo violento em Moçambique. Por uma questão de justiça, professor, vou pedir para não mais do que 8 minutos. Senão os outros vão me acusar de estar a beneficiar. Se eu conseguir menos, sou beneficiado. Sim. Ótimo. Muito bem. Permitam-me cumprimentar a todos e a todas e agradecer o convite. A lei que me pedem para julgar o seu impacto não é uma lei nova. Aliás, ela também não desperta o Estado para esta realidade, mas tão somente vem aprimorar outras leis antes produzidas. É uma revisão de uma lei e esta é aplicável a qualquer ser, sendo estrangeiro ou moçambicano, ou apátrida, e que esteja em Moçambique ou no estrangeiro, ou até em viagem. A lei quer evitar a circulação de terroristas nas fronteiras, no território nacional, e também evitar que sejam disseminados documentos de identidade ou de atribuição de possibilidade de viagens, ou até evitar que haja a facultação do Estatuto de Refugiado em Moçambique. Estamos essencialmente a falar de uma lei de terrorismo. A questão que se pode colocar é: se existe um Código Penal que fala profusamente do terrorismo, por que uma lei deste género? Também do terrorismo fala a lei do branqueamento de capitais e muitas outras leis. Mas
a questão central que eu gostaria de partilhar convosco, embora saiba que dominem, que desestabilizam as sociedades. Isto não significa que todas as pessoas que não estão conformadas com uma determinada situação possam ser consideradas terroristas. Deve ser também considerado terrorista aquele que financia atos terroristas, que instiga, difunde e incita e faz também apologia e promove a radicalização ou prolifera armas de destruição em massa. Cumprindo a lei, a Procuradoria-Geral da República, com a assinatura do Vice-Procurador-Geral da República, o Dr. Alberto Paulo, publicou-se uma chamada Lei Nacional do Terrorismo, que colocou 46 indivíduos suspeitos de crimes em Cabo Delgado, entre os quais tanzanianos e 3 organizações ligadas ao Estado Islâmico, e também 37 moçambicanos. Esses indivíduos que integram esta lista, homens e mulheres, com residência conhecida dentro ou fora de Moçambique, tem uma característica muito comum, uma idade de 30 anos, foram julgados, condenados, com a prática de homicídio qualificado, uso de armas proibidas, associação para delinquir, contra a ordem e tranquilidade do Estado e contra a segurança do Estado e instigação pública. Esta lista nacional está internacionalmente disseminada e, tal como acontece com as listas internacionais, ela é partilhada através da Procuradoria-Geral da República e do GINFIN, que é o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, também é partilhada para as autoridades de regulação e supervisão e instituições financeiras, aquelas instituições que promovem atividades e profissões não financeiras designadas e aquelas instituições que têm fundos pertencentes a pessoas singulares, grupos ou entidades de listas designadas. Esta lei permite que haja interseção e gravação de conversações e comunicações telefónicas, fluxo de comunicações em sistema de informática ou telemática, ou decretada prisão preventiva de todo aquele sobre quem recaem fortes suspeitas de ser cometido ou estar a cometer ou em vias de cometer atos terroristas ou ações conexas. A questão que se coloca, antes de terminar, é de como garantir que, sob a capa de combate ao terrorismo, que é uma ação de todo em todo defensável, não se instale o terror do Estado para combater esta saga. Do que disse, pode-se concluir, e quem acompanha a imprensa claramente concordará comigo, que, salvo outras interpretações precipitadas, podemos concluir que esta lei
13/2020. Ela, quanto menos conhecermos, é sinal de que esta lei está a funcionar. Muito obrigado. Bom, acabamos de almoçar. Vamos lá dar palmas um pouco mais fortes, né? Yes. O professor Watt depois vai nos explicar o que é isto de que a segurança mede-se por aquilo que não acontece. Mas como é que sabemos que não aconteceu? Então, vamos depois de uma segunda linha discutir isso. Chamo então o professor Carlos Mulhani, juiz e professor, que vai falar da situação do quadro legal moçambicano sobre paz, desafio e dinâmicas de normalização dos processos de paz, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Bem, coube-me a oportunidade de falar sobre a situação do quadro legal moçambicano sobre a paz, desafios e dinâmicas de normalização dos processos de paz, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. É curioso quando recebi este convite e fiquei a refletir, mas o que é que eu posso falar sobre o quadro legal num país como o nosso? A ler jornais, designadamente jornais eletrônicos, ainda ontem, li uma notícia da Lusa, referente a Moçambique, que diz que na província de Cabo Delgado houve um ataque que culminou com 12 pessoas assassinadas, devolvendo-se em segurança para o distrito da Mocíngua da Praia. E é curioso que a apresentação deste tema, numa altura como esta, em que temos a nossa paz verdadeiramente em perigo, faz-nos refletir que Moçambique é um país que, com muita frequência, ao longo da sua história, ao longo da sua evolução, viveu sempre períodos críticos, não muito consistentes do ponto de vista temporal. Aliás, a própria constituição do país, que é Moçambique, decorreu de uma luta armada pela libertação nacional. Nós tivemos uma luta que iniciou em 1964, foi até 7 de setembro de 1974, depois veio a independência nacional. 3 anos depois da independência nacional, aliás, 2 anos depois da independência nacional, iniciou uma outra guerra que levou 16 anos, a chamada Guerra dos 16 anos. Esta Guerra dos 16 anos foi terminada com um acordo geral de paz de 4 de outubro. Depois, a calmia, iniciou uma outra guerra que terminou a 5 de setembro de 2014, através de um acordo, que é acordo de cessação de hostilidades. Mais tarde, iniciou uma outra guerra que terminou em 6 de 8 de 2019, o chamado Acordo de Maputo, que é o Acordo de Paz e Reconciliação, que teve como finalidades o desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos membros de uma força política nacional. E no dia 15 de junho de 2023, por fim, em Gorongosa, foram libertadas as últimas bases de uma das forças políticas envolvidas. O que mostra que o nosso país é muito rico no que respeita a estes eventos de perturbação da paz. E como se não bastasse, agora estamos a ver esta questão do... Já a partir da Constituição de 1990,
que trouxe uma visão de uma democracia multipartidária como pressuposto para a paz esta que foi alcançada 2 anos depois, através do Acordo Geral de Paz de 1992. Os princípios da Constituição de 1990, nós replicamos na Constituição de 2004. Princípios da democracia, em que os objetivos do Estado moçambicano, entre outros, têm a ver com a busca pela paz. A nossa Constituição estabelece aquilo que são chamados direitos, liberdades e garantias fundamentais e coloca na paz, na segurança e bem-estar os fins do Estado moçambicano. A nossa Constituição vai mais longe. Tem um artigo, que é o artigo 22, que fala do estabelecimento de uma política de paz por parte do Estado moçambicano. Esta política de paz visa priorizar a paz sobre qualquer forma de resolução de conflitos. Visa a defesa da primazia da soberania, de uma soberania negociada de conflitos. Visa também afirmar o princípio do desarmamento geral e universal de todos os Estados e a transformação do Oceano Índico como zona desnuclearizada e de paz. Portanto, temos uma Constituição que coloca a paz como vetor principal para a afirmação dos moçambicanos. A nossa Constituição coloca ainda como premissas para a sua afirmação o respeito pela Carta das Nações Unidas e Carta da União Africana como valores absolutamente fundamentais para garantir uma paz no sistema internacional. Eu quero dizer que, do ponto de vista do quadro jurídico constitucional e até de orientação internacional, nós temos ferramentas que apontam que Moçambique é um país que busca a paz. Temos alguma legislação interna, designadamente temos um Código Penal que estabelece um conjunto de normas e princípios verdadeiramente promotores de paz. Aliás, visitando o Código Penal, nós vamos encontrar crimes contra a segurança do Estado, crimes contra a independência e integridade nacional, crimes de espionagem, infidelidade diplomática, conspiração, pirataria, mercenarismo, crimes de perturbação de funcionamento de órgãos públicos e outros que ameaçam a paz e a segurança do Estado. E o Estado moçambicano toma um partido no sentido de criminalizar condutas que ofendam estes bens jurídicos ofensivos da segurança do Estado. Além do mais, foi aprovada uma lei, que é uma lei de 91, a lei número 19/91, que estabelece a punição dos crimes contra a segurança do Estado. E aqui começamos a visitar um conjunto de legislação avulsa que tem em vista precisamente a promoção da paz, da soberania e da segurança do Estado. A título de exemplo, foi aprovada uma lei, que é a lei número 17/87, que é a lei dos crimes militares, que penaliza a atuação dos agentes que cometem alguns crimes que dentro deste ordenamento jurídico são chamados crimes militares. Temos, em 2018, foi aprovada a lei número 5/2018, que foi revogada pela lei número 13/2022, que por seu turno foi revogada pela lei número 15/2023, que é a lei que está em vigor, que estabelece o regime de prevenção, repreensão e combate ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Temos também uma lei de branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo, que é uma lei, a lei número 14/2023, que revogou a lei número 11/2022, e muitas outras leis. Aliás, é a preocupação do Estado aprovar as questões de violação da paz. São muitas vezes definidas através de acordos entre as entidades beligerantes.
referi no início que nós tivemos o Acordo Geral de Paz de 1992, AGP, tivemos depois um Acordo de Cessação de Hostilidades de 2014 e agora este Acordo de Paz e Reconciliação de 2019. O que é interessante é que, ao estudarmos estes acordos de cessação de paz ou de cessação de agressões, vemos que, no momento que os acordos são aprovados e passam a ter dignidade de lei para a sua afirmação, são sempre acompanhados de leis de amnistia. Todos os acordos que foram celebrados, os 3 acordos, tiveram sempre leis de amnistia a lhes acompanhar. Por exemplo, a aprovação da Lei nº 15/92 visou amnistiar todos os crimes de guerra cometidos na Guerra dos 16 anos. Foi aprovada a Lei nº 15/92. Depois tivemos a Lei nº 17/2014, que visou amnistiar os conflitos de guerra que culminaram com o Acordo de Cessação de Hostilidades. E, por fim, a Lei nº 10/2019, que foi a Lei da Amnistia para isentar de responsabilidade todos relativamente aos conflitos que culminaram com este Acordo de Maputo de 2019. E tem-se perguntado se estas amnistias que Moçambique tem enveredado não constituirá em si um risco para a continuidade de violações futuras de práticas criminais, uma vez que não há, na verdade, nenhum tipo de responsabilidade que recai sobre os agentes. E sabe-se que quando há guerras, há violação de direitos humanos, há os chamados crimes de guerra. E nós temos algumas experiências em países vizinhos, como a África do Sul, no Ruanda, onde os acordos ligados à cessação de hostilidades sempre foram acompanhados do estabelecimento de uma comissão de verdade e reconciliação. Moçambique não. Em Moçambique, no fundo, equivale a dizer que tudo aquilo que foi feito durante os períodos críticos termina só por terminar com base em abraços e desculpas e cada um segue a vida. Há quem entende que isto pode estar a semear algumas raízes profundas, algumas feridas espirituais, se não mesmo físicas ou patrimoniais, difíceis de sanar. Mas a verdade é que o quadro que nós temos é este. Mas, fora isso, o nosso país tem também um conjunto de instituições que foram sendo consolidadas, desde a Procuradoria-Geral da República, os serviços de investigação criminal, o Ministério da Defesa e outras instituições, para serem promotores, do ponto de vista institucional, para serem promotores da paz. E a pergunta que fica, uma vez que nós temos um quadro legal, um quadro institucional muito rico, o que é que está a falhar? Que a paz não constitui uma verdadeira realidade em Moçambique. O Presidente da República, no discurso que prestou no dia do encerramento da última base militar da Sítio de Pertença, que nos leva a todos a ter uma atitude de proatividade na promoção da paz. Uma vez que a paz não cabe a pessoas do Sul ou a pessoas do Norte, a promoção da paz não cabe aos altos, aos baixos, cabe aos moçambicanos. Mas, se nós temos este quadro, mais importante do que termos o quadro assim definido, é a sua difusão e conhecimento. É relevante para dar a conhecer estes elementos ligados ao ordenamento jurídico nacional
o seu conhecimento no sentido de sabermos que as leis existem, o que é que elas visam prosseguir e que, acima de tudo, cada moçambicano em si pode ser agente promotor da paz. E esse é que é o desafio que assiste a todos. Nós não devemos esperar que a paz ou os elementos ligados à afirmação da paz nos sejam trazidos por entidades de fora. Cabe a cada moçambicano, no seu métier cotidiano, fazer das suas ações um instrumento de difusão, um instrumento de expansão daquilo que a paz deve significar. A nossa Constituição fala que um dos fins do Estado é precisamente promover a paz. Mas esta paz não pode ser vista, como já se referiu, e é impossível não falarmos disto, como um mero calar de armas. A paz tem que ser vista como um sinal de estabilidade material das pessoas, tem que ser vista também como estabilidade espiritual das pessoas. Enquanto os moçambicanos não alcançarem estes níveis de realização na sua forma de ser e de estar, será impossível nós termos uma verdadeira paz, porque só deste modo, quando as pessoas estão realizadas material e espiritualmente, podem ser verdadeiros cidadãos. Um cidadão é aquele que conhece as políticas do Estado, é aquele que contribui positivamente para a elevação do seu Estado no que se refere à busca do crescimento e do desenvolvimento do país onde está. Então, nós temos que apostar na elevação da cidadania, temos que elevar o sentido de Estado, o sentido de pertença para todos os moçambicanos, e desta forma, através do envolvimento de todos na promoção e proteção da paz, uma vez que a paz não é de uns, mas a paz visa ser de todos, seremos capazes de, através de uma política, se assim for, do engajamento de todos em prol do crescimento e desenvolvimento, seremos capazes de fazer valer, do ponto de vista material, as leis que foram aqui referidas. Para dizer, em suma, para terminar, que o quadro jurídico nacional e também institucional sobre questões ligadas à paz e desenvolvimento é muito rico e vasto. Importa que conheçamos o quadro através da sua maior divulgação, e só desta forma é que seremos capazes de construir uma cidadania ativa que busca o crescimento e desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigado, juiz Mondrano. Convido, então, o professor Dr. João Feijó, ativista social e pesquisador na OMR. Ele vai falar sobre crises econômicas, conflitos políticos militares e resiliência a eventos climáticos extremos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui convosco neste painel com tão ilustres oradores. Eu tinha também um partilhar. Eu irei a minha política, se assim quisermos chamar. O primeiro, da questão da integração socioeconómica, é um assunto fundamental para a própria construção do projeto de Estado-nação. Quando falamos em Estado-nação, falamos num Estado cujas populações partilham de elementos comuns, uma cultura comum, uma língua comum, um passado histórico comum, mas também estão integrados num projeto socioeconómico, em que todos têm os mesmos direitos de cidadania, que são os consagrados na Constituição e que têm todos acessos a esses direitos, que são o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao bem-estar. Na verdade, Moçambique teve
sempre este desafio de construção de um país socialmente e económico integrado. É um país com profundas desigualdades socioespaciais, onde o extremo sul do país, a capital, Maputo, com todos estes serviços que nós temos aqui, que são lindíssimos, como representa esta sala, contrastam profundamente com outras realidades do país, onde não há estrada, não há médico, enfim. Como também dentro de Maputo há profundos contrastes sociais, né? Os mapas que eu vos mostrava mapeavam a nível nacional o acesso à educação, à saúde, à iluminação, ao telemóvel, um conjunto de serviços e de indicadores de bem-estar que facilitam no seu acesso a construção do Estado-nação, mas que são profundamente assimétricos. No mapa permitia ver as grandes cidades com pontinhos mais escuros, de todo o resto do país bastante mais claro, como permite ver os próprios corredores de transporte, o corredor da Beira, o corredor de Maputo, o corredor de Nacala, com mais acesso. Não é? Portanto, o Moçambique foi um país que foi construído muito a partir de cidades administrativas e ferroportuárias e depois ao longo dos corredores de transporte. Por outro lado, portanto, incentiva-se e reproduz-se e intensifica-se uma economia de cariz extrativo e extrovertido, que foi, no fundo, a base da fundação económica da colónia Moçambique e que, no pós-independência, se acelerou. Se colocarmos um parênteses entre o período colonial tardio e o pós-independência, houve um projeto de industrialização por substituição das importações, o grosso da economia moçambicana foi assente na exportação, na produção e exportação de commodities. Commodities são matérias-primas, né? O algodão, o carvão, no tempo colonial, o açúcar, mais recentemente intensifica-se, e todos estes corredores servem os interesses extrativos capitalistas das economias vizinhas e também em Moçambique. Portanto, hoje em dia temos as areias pesadas, temos o carvão, temos o gás, temos a energia de Cabora Bassa, agora Pandanacua, cujo grosso vai para o exterior. Portanto, o canal de Moçambique consolidou-se como um corredor de transporte, né? De matérias-primas que vão para o exterior e torna o país muito dependente do preço das matérias-primas uma grande euforia. Se o carvão baixar, temos uma grande crise em teto. A mesma coisa em relação ao gás, às areias pesadas, ao grafite, à soja, ao tabaco, ao gergelim, ao algodão e por aí fora. Portanto, toda a nossa economia está muito dependente de aspectos que não controlamos, porque isto é decidido no exterior, o preço destas commodities. Por outro lado, este investimento é sobretudo de capital intensivo. O que é que isso significa? Portanto, significa que há um grande volume de capital que é investido, são dimensões de fora. O pouco emprego que é criado a nível nacional vem sobretudo dos grandes centros urbanos, maioritariamente do sul do país, como localmente designado é do Maputo. Não é? Portanto, isto é unidade nacional. Portanto, quando temos um país tão desigual em termos socioespaciais e em termos sociais e económicos, torna-se um desafio concretizar este projeto de Estado-nação. Por outro lado, temos o problema da pobreza. Não é? A pobreza diminuiu, os estudos que nós temos são os inquéritos ao orçamento das famílias que começaram a ser feitos em 98, 99, e já foram feitos 5 grandes inquéritos. Os gráficos da pobreza revelam uma descida acentuada no pós-guerra e depois uma certa estagnação, uma ligeira diminuição nos anos seguintes. No último IOF houve um ligeiro aumento em virtude de alguns choques externos que estivemos envolvidos, internos e externos.
Mas a ligeira diminuição relativa da pobreza contrasta com o aumento absoluto do número de pobres. O que é que isto significa? Significa que se eu baixar com esta taxa de fecundidade de 5 filhos por mulher, que é o que ainda temos em Moçambique, se eu baixar a pobreza em 5 pontos percentuais, eu vou na mesma aumentar o número absoluto de pobres. Isto acontece com a pobreza, acontece com a educação e por aí fora. Vejam que quando em 1975 tínhamos 90% de analfabetismo, se não estou em erro, isto equivalia, grosso modo, a 8 milhões de moçambicanos analfabetos. Hoje, a taxa de analfabetismo está nos 40%, somos 30 milhões, estamos a falar em cerca de 13 milhões de moçambicanos. Portanto, hoje temos mais analfabetos, não obstante todo o esforço que foi feito na alfabetização. Com esta taxa de fecundidade é explosivo. É explosivo e coloca imensa pressão sobre 2 setores. Primeiro, sobre a educação, portanto, este 1 milhão de carteiras que foram realizados agora na sequência da Operação Tronco, mesmo que as carteiras fossem feitas de chanfuta, das nossas madeiras, se estas carteiras resistissem no tempo, dentro de 3 anos elas serão totalmente insuficientes porque a população, entretanto, aumentou exponencialmente. Portanto, coloca uma grande pressão sobre o Ministério da Educação, que já absorve a maior fatia do PIB. Né? São, penso, 13% a 15%, se não estou em erro, e, no entanto, não conseguimos fornecer uma educação pública de qualidade. Mas provoca também uma grande pressão sobre o emprego. Portanto, toda esta massa de jovens, que representam já quase 1/3 da população, ou pelo menos mais de 1/4 da população, jovens entre os 15 e os 30 anos, e que estão largamente excluídos dos centros de decisão, do acesso a emprego, e que são eles que provocam uma força, uma pressão muito grande em termos sociais. A Primavera Árabe surge numa altura em que tínhamos um fenómeno muito parecido, né? Uma população jovem mais escolarizada que representava a maioria da população, mas que não tinha depois um equivalente no mercado de trabalho. Portanto, esta era a segunda questão, que era a questão demográfica, que resulta destas questões económicas, não é? Do modelo de capital intensivo, que não é produtor de postos de trabalho e que não diminui a pobreza, particularmente quando falamos da indústria extrativa. E depois, o problema que isto acresce é que, uma vez que não conhecemos também quem são os beneficiários efetivos de grande parte da indústria extrativa, uma vez que nas zonas onde são descobertos importantes recursos naturais, as populações continuam a estudar no chão, ou sem professor, ou sem médico, ou sem medicamento, cria-se uma consciência que é complicada de gerir em termos políticos, que é a consciência de que o país é rico, mas as riquezas não nos beneficiam a todos ou estão mal distribuídas. Portanto, isto é o desafio para a construção do Estado-nação. Como se já não bastasse, as previsões para 2080 falam para um aumento da temperatura. Portanto, para terem uma ideia, a percentagem de agricultores moçambicanos que utiliza fertilizantes agrícolas está na ordem dos 4% a 5%. E se tirarmos o tabaco e o algodão, ou o açúcar, que assumem a maioria dos insumos, não fica nada. Portanto, a produção alimentar está fortemente dependente das condições climáticas, num cenário de falta de tecnologia. Isto significa que, se houver um bom ano em que as chuvas caem no período esperado, ali em outubro ou em dezembro, no norte do país, será um bom ano agrícola. Se as chuvas não vierem, ou vierem atrasadas, ou vierem em excesso, será uma desgraça e estaremos, mais uma vez, dependentes do PMA e da ajuda internacional, num cenário em que muitos outros países competem connosco pelo acesso também a esta ajuda humanitária.
Acresce a extrema dependência de Moçambique em relação aos países vizinhos, que têm uma economia também em crise. Né? Toda a economia da região é um grande desafio. Moçambique está profundamente dependente da economia da África do Sul, que está a atravessar uma crise política e económica crescente, que já leva às consequências do Zimbábue em relação à crise do Zimbábue. Então, eu não tenho, e tenho pena de não poder mostrar os gráficos e os mapas que apresentavam dados concretos. Para concluir, o nosso grande desafio, no fundo, é a diversificação da economia e é criar um conjunto de políticas públicas que beneficiem mais as populações rurais ao nível da produção alimentar, sobretudo, e ao nível da criação de espaços onde estes grupos sociais possam estar representados nos centros de decisão. Eu não queria fazer nenhuma provocação, queria ser diplomata, mas nestes eventos, não neste em particular, nos eventos em geral, nós não somos representativos da população. A população moçambicana, 80% vive, não sei se são 80%, mas não estará muito longe disto, vive da agricultura, vive da pesca ou vive do comércio informal. Estes grupos sociais não têm ninguém a representá-los nestes centros de decisão, que possam criar políticas públicas que os defendam. Portanto, isto é um problema do nosso país. Pensamos muito a partir de Maputo, a partir das elites. Não temos capacidade de construir um país a partir da base. Não é? É um problema que vem desde o tempo colonial e que nós nunca conseguimos mudar. Peço desculpa. Obrigado, professor João Feijó. Vamos então à conversa. Mas o papel, o impacto da Lei de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e Proliferação de Armas massa, como é que pode ser um instrumento para a consolidação da paz, a situação do quadro legal moçambicano sobre a paz, uma parte que crises econômicas, conflitos políticos militares e resiliência a eventos climáticos. João Feijó, pela brilhante apresentação. Era só para acrescentar que a ausência mínima do Estado nas zonas rurais é o principal problema para os conflitos. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Boa tarde, Carvalho Cunha. Sou colaborador do IMD. Eu tenho duas questões. Uma, vendo do anterior painel em que o Sr. Calton estava lá, e com a sua abordagem institucionalista, e fui pensando se é intencional ou não, porque é que nós, no rol das instituições, nunca rolamos o Fundo de Paz e Reconciliação? É que nunca? Por que razão nunca falamos do Fundo de Paz e Reconciliação? Fundo Dinheiro, é isso? Não, o Fundo Nacional de Paz e Reconciliação. Sim, de onde ficou o dinheiro para... Portanto, é uma instituição, está lá, que faz parte, é tutelada pelo Ministério dos Combatentes. Portanto, é uma instituição. É um pouco na senda do institucionalismo que o professor Calton levantou. Então, fiquei mais curioso em querer saber se é intencional o silêncio a essa instituição
Ou é porque a própria instituição ela não reflete nada das dinâmicas do dia a dia sobre paz? O que é que excluímos? A outra questão tem a ver com... Eu entendi a argumentação do Dr. Feijó a partir da integração socioeconômica que nos leva ao risco político. Ficou mais fácil entender isso. Mas não entendi muito bem a conexão em relação aos riscos climáticos. Quando vi o tema, o que eu tinha percebido é que seria um desafio relacionado a uma pergunta sobre como governar num contexto em que Moçambique, num contexto de conflitos políticos, militares, desastres naturais. Como governar num contexto dessa complexidade? Então, tinha ficado com essa sensação de que o tema estaria mais ou menos por aí. Acho que são esses 2 pontos por enquanto. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Sim, sim. Mais uma vez, boa tarde. Quero agradecer, felicitar os painelistas deste último painel. A minha questão vai mesmo para o professor Feijó. Não sei, não senti, ou se calhar é tempo, e infelizmente também não foi possível projetar os gráficos, porque eu gosto de gráficos. Os gráficos são bons. Eu queria perceber se... Porque o que está a acontecer nas mudanças climáticas é que parece que não há um orçamento específico para responder a medidas de adaptação ou mitigação às mudanças climáticas ou desastres. Sempre que há um desastre, temos logo que correr aos parceiros de cooperação, aos doadores, para ajudar-nos a responder a um evento extremo. Então, não sei, nas suas pesquisas, se... Nós fizemos uma pesquisa, eu sou da plataforma das mudanças climáticas também, fizemos um estudo que era para ver até que ponto o que é alocado para adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Então, não sei, professor, mais uma vez a minha dúvida é esta. Será que existe um orçamento específico para mudanças climáticas ou para desastres? É verdade que temos entidades ou setores, temos o INGD, que é para desastre, e temos o MTA. Como Ministério tem um orçamento, mas será que há uma linha dentro daquilo que é o orçamento de Estado específico para as mudanças climáticas? E até que ponto é robusto? Porque, olhando para o contexto em que estamos... E deu um exemplo, a possibilidade de subidas, temperaturas, poucas chuvas, principalmente na região sul, que pode fazer com que a economia rural define por falta das chuvas e tudo. Então, comecei aqui a refletir comigo. Se temos a economia rural, que depende da chuva, e sem chuvas, significa que vamos ter uma catástrofe, um desastre, porque as populações não conseguem produzir mais para poderem sustentar. E, por outro lado, temos um setor industrial que está a exportar o emprego, não está a criar emprego devido a essa exportação de commodities. E olhei para o título, que é Paz, Segurança e Desenvolvimento. E parece-nos que está-nos a tentar dizer alguma coisa em termos de cenários futuros para o que diz respeito à questão de paz, desenvolvimento, paz, segurança e desenvolvimento, tendo em conta esse cenário, porque acho que vai trazer insegurança, a paz vai estar, em perigo e podemos entrar a novos ciclos de guerra. Não sei se estou a conseguir ler bem o pensamento do Dr. Feijó, mas parece que irá nos levar ele está aqui, lá. Né? Então, e eu acho que queria convidar ele para nos levar até lá mesmo. Obrigado. Bom, obrigado. Vamos começar mesmo pelo professor João Feijó. As questões são mais para ele. Na verdade, explicou aqui o contexto, projetou cenários, mas faltou cozinhar isto com os impactos. Quer dizer, parece que estamos numa outra e vamos bater lá à frente. O que isto significa depois de sabermos que temos problemas e que, se as soluções elas não surgirem,
podem descambar em situações de tensão. Muito obrigado. Eu agora vou concluir, porque há pouco não pude concluir, o tempo já estava a ultrapassar. Bom, de facto, faltou aqui chutar a baliza, como se costuma dizer. Num cenário de produção de exclusão social, com um modelo económico como o que nós temos, produtor de exclusão social, nós estamos a criar indivíduos que estão fora do pacto político e que vão potencialmente tornar-se alvos de comportamentos desviantes, não é? Potencialmente vai aumentar a criminalidade de Maputo que transportam bens e valores económicos para a África do Sul. No corredor de Nacala, um colega, um estudante que trabalhava numa empresa daquela zona referia-me que as populações assaltam literalmente os comboios, que têm que levar segurança armada, e as pessoas não se importam de ser baleadas porque não têm nada a perder. Na Cala, há uns 10 anos atrás, havia um grupo de macatanas, chamavam-lhes macatanas, um grupo de 40 indivíduos que entravam à noite nas residências, arrombavam aquelas portas com aquelas madeiras fortes do norte, durante 30 minutos, roubavam tudo o que tinham para roubar. Portanto, estes cenários de criminalidade são cada vez mais frequentes. Nós tivemos aqui também em Maputo vagas de assaltos, não é? Mas também temos outros fenómenos mais agressivos de roubos de unidades económicas e por aí fora, cuja resposta geralmente é a securitização das cidades. Maputo é a cidade dos guardas, toda a gente tem um guarda em sua casa, ou a quantidade de cães agressivos que começam a haver na cidade de Maputo. Isto são indicadores de medo da população. A quantidade de polícia que agora existe aqui. Isto é, o país transformou-se num país do medo. As pessoas têm medo por algum motivo, não é? Há muito mito de que Moçambicano é pacífico. Eu ouço este mito desde o tempo colonial. Os meus pais já me diziam, Moçambicano é pacífico. Mas as evidências não nos fazem chegar a essa conclusão. Podemos de facto ser resilientes e aguentarmos bastante fenómenos de exclusão, mas também há fenómenos de agressividade, de linchamentos, de pessoas que são decapitadas, que são, desde 1964, quantos anos tivemos em paz, quantos anos tivemos em guerra? É só fazermos as contas. As mudanças climáticas, ao provocarem o fenómeno de refugiados climáticos, calma, primeiro vai provocar o fenómeno de insegurança alimentar. O fenómeno de pessoas com fome são altamente imprevisíveis e são altamente violentas. A guerra em Cabo Delgado, um dos fatores que leva as pessoas a aderir para um lado ou a aderir para o outro é precisamente o acesso a alimentos. Porque o acesso a alimentos ali é uma coisa rara, quer para os indivíduos que estão no mato, insurgentes, quer para as populações civis, quer para os próprios militares das Forças Armadas de Moçambique, né? Portanto, o acesso à alimentação é um assunto ali que pode desempatar ou não desempatar a guerra. Num cenário de mudanças climáticas em que o número de pessoas com fome aumenta exponencialmente, neste cenário de crescimento demográfico, num cenário em que as organizações das Nações Unidas não conseguem assistir Moçambique porque tem que competir com o Sudão, tem que competir com a Ucrânia, tem que competir com outros países onde há crise, precisamente pelos mesmos fenómenos que há crise em Moçambique. Aproximamos-nos de um cenário Mad Max. Conhecem aquele filme Mad Max, não é? Um cenário em que é sobrevivência, é o salve-se quem puder. Isto é um horizonte ainda a 30, 40, 50 anos, mas as coisas previnem-se, não é? Agora, eu não vejo a capacidade nossa de prever. Porquê? Porque os nossos ciclos políticos são de 5 anos. Isto é um fenómeno global, não é só de Moçambique. Os ciclos políticos são muito curtos e isto implica reformas de longo curso, que ninguém quer ter coragem de as iniciar, por um lado. Por outro lado, os grupos com mais capacidade de lobby
lobby político são grupos urbanos que defendem os seus interesses, não são grupos que defendem a maioria da população. Não é? Vejam quem é que financia as campanhas dos partidos políticos. Não são associações de camponeses. Naqueles jantares que são feitos de angariação de fundos para as eleições, quem é que está lá a financiar? É o lobby do import-export, é o lobby da construção civil, é o lobby do crime organizado, às vezes, mas não é o UNAC, não é a União de Camponeses que está ali, nem é a Associação dos Pescadores, não é? Então, é mais fácil para hoje em dia, porque as políticas são urban bias, não é? São políticas para favorecer as populações urbanas, é mais fácil para as populações urbanas, porque estão mais organizadas, porque têm mais acesso aos mídias, porque têm logo o contacto do município, conseguem fazer lobby, pôr o assunto nos mídias, conseguem ir à STV, né? Conseguem influenciar os partidos, estão perto das embaixadas, conseguem fazer... Eles conseguem políticas públicas que os defendam. Então agora que estamos a aproximar-nos de eleições, vamos ter políticas públicas para as eleições municipais. Né? Políticas cambiais que fortaleçam o metical. São políticas que favorecem as populações urbanas, porque vivem, sobretudo, de coisas importadas. Não é? De arroz, por exemplo, os produtores de arroz. É mais fácil importarmos arroz da Tailândia do que comprarmos arroz em Moçambique. O grosso do arroz que nós compramos é importado. Não é? Mas lá está, por causa destas políticas públicas. Agora, era a pergunta, o que é que nós devemos fazer? Eu não tenho receitas, não é? Porque a política não é só definir um conjunto de boas práticas, porque acho que isto já está mais do que escrito. A política é um jogo de influências, não é? É um jogo de lobbies. Não é? Aqueles atores sociais com mais capacidade de lobby são aqueles que conseguem mudar as coisas. Não é? Agora, não há vontade política de mudar as coisas porque os grupos que estão no poder são grupos que até podem ser do país inteiro, até podem ser descendentes de camponeses e de pescadores e produto daquela aliança operário-camponesa, mas estão moçambicanos, estão maputizados, estão urbanizados, estão viciados a comandar o país a partir do centro, sem que haja depois outras forças políticas que possam contrabalançar. Eu excedi-me um pouco. Obrigado. Bom, vou para o professor Teodoro Watt, peço para fazer chegar o microfone. O professor quer casar a sua intervenção com a do juiz Mondlane. Temos instituições sólidas, isto também reforçado. Ele depois não consegue se sobrepor ao sentido de Estado. A falta de sentido de Estado sobrepõe-se ao edifício judicial todo que nós temos. E hoje de manhã ouvimos dizer que a nossa arquitetura institucional ela está bem montada. São estes problemas que está a levantar aqui o professor João Feijó. Qual é a leitura que faz, saindo um pouco do lado jurídico? Bem, do que entendi é que, de facto, existe uma panóplia de leis tendentes ou favorecendo a construção ou a existência da paz. Só que devemos entender que não é só de leis que a paz se constrói. A paz há de se construir também, principalmente, na base da prática. Cada um de nós preste atenção quando sai daqui, ou de carro ou a pé, e veja qual é o comportamento dos outros concidadãos conduzindo ou andando a pé. A tendência é de ultrapassar pensando que o outro não tem pressa. E se alguém, experimentemos, se alguém quiser reclamar o facto de estar-lhe a tirar prioridade,
imagine qual é a resposta que vai ter. Portanto, estamos a falar de prática. A lei existe. Nem sei, doutor Molano. Não tenho a certeza se a lei é para a construção da paz. Existe lei, ou existem leis, para que não haja violência. Mas a violência não é a presença. Eu não tenho a certeza de que ter a coisa certa para termos um ambiente de paz. Eu entendo que as crianças, quando vão à escola, provavelmente não aprendam a viver num ambiente de paz. Provavelmente. E como é que iriam viver, como é que iriam aprender se só têm 3 horas na escola? O que é que fazem nas 20 horas sobrantes? E ligando, só para complementar, ligando à preocupação que foi colocada sobre as mudanças climáticas, e dizia-se a necessidade de apetrechar com bastantes fundos, um fundo para mudanças climáticas. Eu não tenho a certeza também se é esta a solução. Se não seria correto falarmos de um fundo para a prevenção, mas provavelmente não haja necessidade de um fundo para a prevenção das mudanças climáticas. Devemos criar condições para que todas as nossas políticas sejam em função de prevenir as consequências das mudanças climáticas. Desde a educação, desde a agricultura que nós fazemos, a silvicultura que nós fazemos, e até a própria indústria que nós promovemos. O que quer dizer essencialmente sobre estes dois aspectos? São aspectos que têm de ser reconsiderados ou não? Por outro lado, se nós temos um quadro legal, digamos, que de alguma forma já traça as balizas, né? E conforme colocou, temos uma base sólida. Acha que ainda é possível fazer alguma coisa dentro desse quadro legal para blindar ainda mais a paz, para proteger ainda mais a paz? É possível ir mais longe, sermos mais ousados e ambiciosos no nosso quadro legal para cimentarmos, neutralizarmos qualquer tipo de situação que possa inviabilizar a paz? Obrigado pela pergunta. Bem, devo dizer o seguinte: quando nós olhamos para todo o complexo normativo que faz Moçambique, muitas matérias, e sobretudo esta ligada à paz, a nossa conclusão é de que somos um país muito rico. Podemos reclamar de muita coisa aqui em Moçambique, menos da quantidade de normas. Nós temos leis para regular tudo. Eu me recordo que num dos painéis, foi de manhã, alguém falava, creio que foi o presidente Chissano, que falava da questão das armas que andam, não, foi o bispo Dom Dinis Ngulane, que falava das armas que andam por aí perdidas. Acontece que nós temos uma legislação, temos um decreto que rege sobre a questão das armas, é um decreto de 2007, para dizer que todas as nossas inquietações que são vividas, o próprio Código Penal, sim, o próprio Código Penal já tem um crime de proibição de uso de arma proibida. Proibição de uso de arma, proibição de uso de arma. Portanto, nós temos muita legislação, e toda essa legislação eu penso que com bastante sucesso
foi capaz de prever as situações mais críticas que podem pôr em causa a paz em Moçambique. Mas o grande desafio é que quaisquer políticas, quaisquer ambiente legal e tudo que for aprovado, até mesmo do ponto de vista institucional, só pode lograr êxito se ater a uma coisa chamada educação para a cidadania. Este é que é o grande desafio. Nós temos que educar as pessoas para elas assumirem valores ligados à paz. Esteve aqui a dizer o professor Uati, a nossa postura no dia a dia, a forma como nós tratamos as pessoas no campo particular, até chegarmos a perspectivas mais vastas, que são aquelas que implicam relações até de cariz militar. Tudo isto conta para nos tornar bons cidadãos no cumprimento das normas, no cumprimento de regras que nos tornem promotores de paz. O desafio é este, é uma questão de educação para a cidadania, e este que é o ponto. Eu dizia ao longo da minha apresentação que, se compararmos o modelo que Moçambique optou por seguir no final da guerra e nos acordos que se estabeleceram, quer no Acordo Geral de Paz, no Acordo de Cessação de Hostilidades e também neste último acordo, que é o Acordo de Maputo, vamos verificar que todos os três acordos são sempre acompanhados de aprovação de um quadro jurídico de amnistia. O que quer dizer que, no final, como dizia o presidente Chissano, não temos criminosos, mas é sabido que no período de guerra há violação de direitos humanos. E se calhar se justifica nós refletirmos sobre este modelo. Será que as pessoas verdadeiramente se reconciliam? O próprio presidente Chissano disse na sua elocução que ele teve um caso da mulher que não era capaz de dar a mão ao líder da Renamo, por tudo aquilo que se recorda que, na perspectiva dela, a Renamo terá feito de mal para a sua família e para os seus. Qualquer um de nós, ao nível das famílias, tem exemplos desta natureza. Eu tenho a minha avó que, por exemplo, até a morte dela estava muito zangada com o fato de ter havido o Acordo Geral de Paz, que trouxe o que ela chamou umas vidas. E quando é que nós notamos isto? Quando, principalmente para quem anda até pelas províncias, vê algum nível de falta de paciência que uns têm em relação aos outros, por causa das suas opções políticas, primeiro, por causa das opções políticas, depois por causa de elementos tribais e outros, que hoje começam a ganhar relevo na nossa sociedade. Isto começa como se fosse algo irrelevante, mas nós sentimos que hoje a questão de ser de uma etnia, ser de outra, ser de uma determinada cor ou ser de outra, começa a ser um elemento valorativo para a afirmação ou negação da condição de um determinado moçambicano. Mas a base, a meu ver, tem a ver com o fato de nós não nos termos verdadeiramente reconciliados. Nós não fizemos a reconciliação. Houve uma lei que ditou que tudo era perdoado e estamos aí. E temos exemplos como do Ruanda, como da África do Sul, que referi, onde esta questão é muito bem discutida, muito amadurecida. E é a própria sociedade que se sente engajada na ideia de fazer a reconciliação. Portanto, eu penso que é neste prisma que nós temos que verdadeiramente nos situar. Outra questão que é importante comentar, que tem a ver com a necessidade de criação de um fundo de paz, eu não sei, olhando para o país Moçambique, onde tudo é prioritário, eu até sou juiz. Se dissermos que temos que aprovar um fundo para reforçar a independência do Poder Judicial, eu vou dizer, sim, esse é mais prioritário do que o fundo para a paz, porque queremos ter um Poder Judicial mais reativo. Se eu pergunto a um deputado da Assembleia da República se ele não acha que é importante nós reforçarmos o orçamento da Assembleia da República para maiores atividades de fiscalização, ele vai deixar que sim. Acontece que o governo de Moçambique, os governos de qualquer parte do mundo,
são movidos por um princípio que é da oportunidade. O governo estuda aquilo que é prioritário no quadro das suas funções. E para o governo de Moçambique, se calhar a aprovação de um fundo para a paz está no seu poder discricionário. Pode não ser muito relevante como tal, mas é um conjunto de atividades laterais que podem promover verdadeiramente a paz através do engajamento de todos os atores políticos, todos os atores judiciários e a própria sociedade civil para que se alcance uma verdadeira paz. Então, eu não creio que a aprovação de um fundo para a paz em si, como elemento último, seja a solução para que tenhamos verdadeiramente a paz em Moçambique. Ela passa, como não podia deixar de ser e já referi, por uma educação para a cidadania. Obrigado. Os nossos oradores, e agradecemos pela disponibilidade de presença, o professor Teodoro, o professor Carlos Mangano e o professor. Muito obrigado por ocupar os seus lugares. Obrigado. Yes. Okay. Bom, estas partes dos debates ficam por aqui. Segue-se a outra parte, mais solene e de passos seguintes. O que acontece daqui para frente para que muito do que foi discutido aqui não se esboreie sem um plano de seguimento? Por favor, vou explicar. Muitíssimo obrigada. Vejo que depois do almoço o município voltou com mais energia que até roubou as minhas palavras. Portanto, já estamos na reta final da nossa conferência, mas mais uma vez gostava de pedir uma forte salva de palmas para todos os nossos oradores. E neste momento gostava de convidar o Dr. Argentino Francisco Vatiua, o diretor executivo da sugestões, visões, posicionamentos que cada ator tem na sua zona de influência. Iremos sistematizar e elaborar um plano de ação para significar este esforço maravilhoso que aqui foi produzido. Esses subsídios irão ajudar também na melhoria do Fórum de Paz, Segurança e Desenvolvimento, assim como a Rede Nacional das Plataformas Distritais da Sociedade Civil, que são espaços de diálogo e também são espaços para a produção de conhecimento e que nós tomemos decisões com base em informações cientificamente aprovadas. E, ao mesmo tempo, queremos igualmente anunciar desde já que, em parceria com os nossos doadores e o Fórum Paz e a Rede das Plataformas Distritais, iremos fazer uma campanha de réplica dos consensos ganhos nesta segunda conferência sobre paz. E, por fim, os produtos que nós vamos ganhar em cada província iremos partilhar no grupo da plataforma Fórum. Para encerrar, queremos desde já agradecer o apoio generoso da Diaconia, que tem nos financiado com fundos de ASD, e também queremos agradecer à Fundação Open Society Africa pelo apoio que tem nos dado. Dito isso, o meu muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor Executivo da ORFAD, Dr. Argentino Francisco. Avançar que depois do encerramento temos mais um lanche. Penso que ao chegar nas nossas casas não vamos jantar.
E, neste momento, senhoras e senhores, com a devida honra e todo o protocolo observado, gostava de convidar o Diretor Nacional dos Assuntos Religiosos para proceder com o discurso de encerramento desta que é a nossa segunda Conferência Nacional de Alto Nível sobre Paz, Segurança e Desenvolvimento. Muito obrigado. Cabe-me fazer o discurso, mas este não é momento de discurso. É um momento, na verdade, de agradecer mais uma vez, em nome, agora eu represento Sua Excelência Ministra de Assuntos Constitucionais e Religiosos. Ela representava o chefe de Estado, mas deixou-me esta tarefa de eu acompanhar a representação da representação. Mas ela realmente não pode estar aqui. E como vem, há muitas agendas e ela acabou deixando esta tarefa para eu conseguir, na verdade, agradecer mais uma vez o convite que ela teve de representar o chefe de Estado. Um evento deste género, na verdade, é um evento que justificaria a presença do chefe de Estado, apesar de algumas questões que foram observadas, que nós pensamos poderão ser melhoradas. Uma das questões que nós pensamos que pode ser melhorada num evento destes é um bocado mais de tempo, não é? Com um painel, ou melhor, 3 painéis de 15 painelistas para palestrarem em apenas 4, 5 horas de tempo. É um tempo extremamente curto, porque acabamos não esgotando, pelo menos como nós gostaríamos, os assuntos. E assuntos tão profundos como este, que a paz é construída por todos nós. Cada um de nós deve ter paz interior e a vontade de fazer isso acontecer. Foi aqui dito um elemento fundamental. Se temos as plataformas, temos a base legal, temos todos os elementos existentes, o que nos falta é criar mais um conflito, mas que venham realmente a criar uma harmonia. Esta é a nossa vontade e esperamos desta vez aquilo que dizia Mama Graça e agora acabou de dizer o diretor executivo da Orfad, haja efetivamente um segmento desta conferência. Porque, como foi dito, em 2015 aconteceu a primeira edição, de lá para cá não se fez um segmento como devia ter sido feito. Senão, provavelmente, logo no início desta conferência, teríamos visto pelo menos o que aconteceu, quais foram as ações de seguimento que foram feitas, que é para não repetir, e inclusive pode ter sido repetido algumas coisas que em 2015 haviam-se falado. É claro, numa nova perspectiva, mas sempre lá existente. Portanto, este é o nosso apelo para que realmente, efetivamente, esta conferência tenha o segmento que ela merece, para que daqui a 2, 4, 5 anos, possamos ter uma nova conferência e que traga os resultados que esperamos. E dito isto, em nome de Sua Excelência Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, declaro encerrado esta segunda conferência sobre paz, desenvolvimento e reconciliação. Muito obrigado. Neste momento voltamos ao estúdio. Encerrou agora a conferência de alto nível sobre paz, que decorre aqui no Hotel Polana, na cidade de Maputo. Agradecemos a você, caro telespectador, que ficou a acompanhar esta transmissão e agradecemos bastante. E neste momento vamos tentar ouvir o diretor da Orfad para fazer algum comentário acerca deste evento, como que o evento decorreu, se foram alcançados os objetivos. Boa tarde.
Gostaríamos de ter algum comentário acerca do evento. Okay. Ainda vamos tentando ouvir. Estiveram neste painel, neste evento, sim, o antigo estadista moçambicano, o presidente João Kishisano. Também tivemos a mãe Graça Machel, que também foi uma das oradoras deste painel, assim como vários intervenientes que tiveram a deixar as suas opiniões e as suas teses acerca de paz e desenvolvimento. Vamos tentando ouvir o diretor executivo da URFAT, que vai falar-nos acerca deste evento. Neste momento, doutora Natasha, podemos vai interagindo com os participantes. Encerramos por aqui a nossa transmissão e nosso muito obrigado pela companhia.